A paz de Cristo. Livro de Jó, capítulo de número 23, diz assim: Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Meus irmãos, aqui no 23, Jó, ele confessa: sou rebelde, um rebelde confesso. Aquela pessoa que confessa, que eu sei que às vezes eu falo demais por conta das coisas que vem acontecendo comigo, mas eu queria muito encontrá-lo. E Jó vem descrevendo, porque ele gostaria de encontrar a Deus pessoalmente. Por quê, meu irmão? Por quê, minha irmã? Porque Jó tinha certeza que seria inocentado. Olha o versículo 7. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Aqui ele diz: se Deus se encontrar comigo e eu puder justificar, ele vai me inocentar de todas as causas. Por quê? Porque no 16 diz: Deus é quem me fez desmaiar o coração, e o Todo-Poderoso quem me perturbou. E no 17 continua, mas o que eu queria deixar aqui para a gente entender? Queria mostrar que Jó, ele acha que é Deus que está fazendo isso com ele. Ele não sabe da conversa de Satanás com Deus para que Jó fosse testado. Ele não sabe, ele vem falar aqui achando que é o Senhor que está fazendo isso. E, meus irmãos, no capítulo 24, versículo 1 diz: porque o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento, e porque os que o conhecem não veem tais dias. Aqui no 24 ele acaba questionando Deus. Ele entra com questionamento sobre um plantão nos céus. Jó queria que tivesse, como se fosse justiça nossa aqui no Brasil, um plantão judiciário, para que ele se achegasse a Deus no momento ali. Não tem um plantão judiciário quando a pessoa vai preso e vai logo julgado ali por um juiz. Então ele queria isso, um plantão judiciário. Se tivesse um plantão judiciário, eu poderia falar logo com meu Deus, ansioso para que aquelas coisas acabassem logo. E aí ele diz assim, que ele gostaria disso: a todo momento tivesse Deus julgando. E aí, meus irmãos, no versículo 23 ao 25 diz assim: ele lhes dá descanso, e nisso se estribam. Os olhos de Deus estão nos caminhos dele. São exaltados por breve tempo, depois passam, colhidos como todos os mais, são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará as minhas razões? E Jó aqui no início do 24, ele sabe que Deus é quem julga, e ele é certo em julgar. Só que lá no final ele vem dizer que se não é assim, quem me desmentiria e anulará as minhas razões? Jó quer mostrar aqui que acha uma certa demora da justiça. Acha que demora um pouquinho para ser julgado. Sabe que Deus vai julgar, mas acha que demora um pouco para que o ímpio ele venha a ser julgado. E no capítulo 25, no versículo 4 e 6, diz assim: como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é gusano, e o filho do homem que é verme. Meus irmãos, aqui nos versículos 4 a 6 ele quer dizer o quê? Como o homem seria justo perante Deus? Ele pergunta, Bildade, não tem como o homem ser justo perante Deus. E ele afirma que isso daqui, o homem é gusano, que fala lá no versículo 6, significa verme, um verme prematuro, aquele que acabou de sair da casca. Ou seja, se o homem é um pequeno verme, uma pessoa que acabou de sair da casca, e Deus, o nosso Deus, ele é infinitamente maior, como que o homem vai contender com Deus? Não tem como o homem contender com Deus. A gente sabe disso.
E aqui no 26 ele vem completar isso daí. Diz assim no 26 primeiro: Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Aqui, Jó, ele está afirmando a soberania de Deus. Ele diz assim, Jó agradece a humildade, fala, meu irmão, tá certo, você é um bom conselheiro, tá? Te agradeço aí, tá? Por sua compreensão solidária, num verdadeiro sarcasmo, né, meus irmãos? Ele agradece, fala, olha, muito obrigado aí pela tua ajuda, mas não ajudou em nada, porque não adianta a gente ficar só falando e não ter atitudes. E é isso que ele quer dizer aqui. Aí no 27, Jó começa a descrever a sorte dos perversos. E aí ele sustenta a sua integridade e sua sinceridade com Deus. Ele sustenta, ele fala, não, eu sou íntegro perante Deus, eu sou reto perante Deus. E aí no 28 a gente começa a entender, tem aqui um poema sapiensal de Jó, do escritor que escreveu esse poema aqui. E nesse poema, ele vem iniciando assim, onde encontrar sabedoria? E na parte do versículo 1 ao versículo 11, vem falar das habilidades humanas, das coisas que o homem sabe fazer. E aqui no 11 fala assim, tapa os veios de água e nenhuma gota sai dele, e traz à luz o que estava escondido. Nunca pisar em feras majestosas, ou seja, o homem realmente é inteligência, só que há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Aqui ele quer mostrar que o homem é inteligente, ele conseguiu grandes feitos. Do versículo 1 ao 11 ele vem falar de todos os feitos aí que o homem vem fazendo, com uma inteligência enorme. Mas a partir do versículo 12 aqui, a gente lê assim, mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela. Meu irmão, minha irmã, aqui a gente começa a entrar na sabedoria, que é algo que só se acha em uma outra pessoa, que é o Senhor, só em Deus. E aqui ele vem falar assim pra gente, ó, por mais sábio que seja o homem, não achará sabedoria. Por mais sábio que seja o homem, em momento algum ele vai achar sabedoria, se não vier de Deus. E é o que ele fala aqui do versículo 12 ao versículo 19. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição de sabedoria é melhor que a das pérolas. Aqui ele já vem comparando a sabedoria, que é melhor do que muitas coisas. Às vezes a gente, com sabedoria, a gente consegue resolver as coisas. Tem pessoas que têm posses, mas não têm sabedoria e não conseguem resolver as coisas. Então, a partir do versículo de número 20 até o 28, a gente vai entender que a sabedoria é uma posse exclusiva de Deus. Sabedoria é posse exclusiva de Deus. Ele que é o dono da sabedoria. E Deus, ele concede uma porção de sabedoria aos que o temem. Aqui que a diferença é isso aqui. A sabedoria ela é concedida para quem teme a Deus. Deus ele dá sabedoria para quem teme a Ele. É o que Jó quer dizer aqui, o autor desse poema. Ele mostra que no capítulo 28, a partir do 20 ao 28, ele vem mostrar, olha, sabedoria é algo que Deus dá, não tem como a gente achar. Onde se encontrará a sabedoria, se não for vinda de Deus? É isso que ele quer dizer aqui. Mas Deus, mesmo assim, ele nunca revela toda a sabedoria. Ele dá uma porção de sabedoria para o homem. E diz assim, 26, e quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria manifestou, estabeleceu-a e também a esquadriou. E disse o homem, olha só que interessante, eis que o temor do Senhor é a sabedoria,
E o apartar-se do mal é o entendimento. Que verso lindo que a gente leu aqui. Que o homem, o temor do Senhor é a sabedoria. Se você teme a Deus, você tem sabedoria. Então, a gente pode entender que a sabedoria não vem de muito conhecimento, de entendimento, de estudo. Vem de temer a Deus, meu irmão, minha irmã. A sabedoria, ela vem de temer a Deus. Se nós buscarmos as coisas gerais, de linhas gerais em nossas vidas, se nós acrescentarmos Deus no negócio, vai vir com sabedoria e a gente vai ser próspero em todas as áreas de nossas vidas. E o apartar-se do mal é o entendimento. Teme a Deus e se livra do mal. Sai dele, sai fora dele. E aí você vai ter um entendimento para aquela sabedoria. A sabedoria é lhe dada e aí você vai ter entendimento para discerni-la, porque é Deus quem dá. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.